Soberano Deus amado, Pai querido, Aleluia. chegou a hora de ouvir. De ouvir o Senhor, de ouvir a Tua palavra, de ouvir o que o Espírito Santo tem para nós. Pai querido, Pai amado, chegou de ouvir o nosso pastor. O nosso pastor terreno, o nosso pastor do céu. Deus terreno, Deus Todo-Poderoso. Usa o Teu servo, Senhor. Que o Espírito Santo venha encher nossos corações, nosso entendimento. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, nós te adoramos. Amém. Amém. Deus para Pai Jesus. Glória a Deus. Saúde, amada igreja, com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. A igreja online espalhada por toda a face da terra, também saúde com a paz do Senhor Jesus. Tenho certeza que vai ser bênção para todos que estiverem assistindo. Lá. Hoje é noite de cura e milagres. E estava sentado ali, senti uma dor nesse braço aqui, assim, doía até a mão. Aí eu digo, mas eu não tenho isso, é alguém que está sentindo. Aí repreendi e foi embora, saiu. Então se alguém aqui estava sentindo essa dor, já foi embora, já saiu. Amém? Às vezes é de movimentos repetitivos, né? E às vezes não, às vezes é o espírito de enfermidade que encosta e quer, né, trazer o desconforto, né, para a pessoa. Mas o Senhor é bom e a sua bondade dura para sempre. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias, Evangelho segundo São Marcos, capítulo de número 1. Glória a Deus. Verso 33 e 34. Evangelho segundo São Marcos, capítulo 1. Glória a Deus. Glória a Jesus. Espírito Santo, Tu és bem-vindo para operar. Espírito Santo, nós te amamos. Espírito Santo, nós precisamos de Ti. Manifesta o Teu poder, a Tua presença. Manifesta a Tua glória, Espírito Santo. Glória a Jesus. Evangelho segundo São Marcos, capítulo 1, verso de número 33 e 34, que diz assim: E assim a cidade inteira se aglomerou à porta da casa. Jesus curou a muitos de várias enfermidades, bem como expulsou diversos demônios. Entretanto, não permitia que os demônios falassem, pois eles sabiam quem era Ele. Pai Celeste, a Tua palavra foi lida, Teu Espírito Santo é derramado. Fala conosco, fala com a amada igreja. Nos envolve no manto de glória e poder. E o Teu nome, Senhor, será glorificado, será engrandecido. Aleluia. Será exaltado, papai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, valeu, amém. Pode sentar-se na presença do Eterno. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Aqui nós temos dois temas, né? A partir do verso 23, do 21 até o 28, Jesus ensina na sinagoga. Então, a partir do verso 29, o poder de Jesus sobre doenças e demônios. Mas tanto na sinagoga quanto na casa de Pedro e João e Tiago, ali também ele ensinava e ali também ele curava enfermos. E ali também ele expulsava demônios. Então vamos ver o que diz a Santa Palavra de Deus e vamos explanando a partir do verso 21. Glória a Deus. Dirigiam-se para Cafarnaum, e assim que chegou o sábado, tendo entrado na sinagoga, Jesus passou a ensinar. Aqui não está dizendo que Jesus passou a pregar, está dizendo que passou a ensinar.
Amém? Amém. Agora, o que me chama a atenção é, o ensino de Jesus não era um ensino qualquer. O ensino de Jesus era um ensino com poder, com autoridade. Eu imagino assim que o ensino de Deus, o ensino de Jesus, era um ensinamento com unção, né? Porque era, a manifestação era impactante. Eu acredito que o evangelho que nós pregamos, que nós anunciamos, é assim que Jesus quer que seja. Amém. Não importa se a igreja está lotada, está cheia de gente ou não. Importa que o evangelho que é pregado é o evangelho de autoridade e poder. Amém. Aleluia. Não pode ser um evangelho qualquer, onde os demônios, eles ficam quietos, eles não se manifestam, eles não... Né? Você sabe por que muitas das vezes até as pessoas, elas não vêm para a igreja? Porque os demônios não deixam. Os demônios têm conseguido, os espíritos maus têm conseguido escravizar as pessoas ao ponto de elas não virem à igreja. Porque eles já sabem que se eles entrarem na igreja, aleluia, a palavra de autoridade, a palavra de poder vai manifestar. E eles vão ter que mostrar a cara deles. Aleluia, verdade. Vão ter que mostrar quem eles são. Então eles não querem se manifestar na igreja. E aqui nós olhamos e provavelmente na sinagoga o ensino, a doutrina dos doutores da lei da época não era com poder. Não tinha unção. Eles ensinavam, mas não tinha autoridade. Né? A palavra deles não tocava na alma das pessoas. Mas quando Jesus chegava até, aleluia, a sinagoga, até a igreja para ensinar, era diferente. O ensino de Jesus era diferente. Porque o ensino de Jesus, aleluia, impactava a igreja. O ensino de Jesus tocava no profundo, tocava na alma. Glória a Deus, aleluia. Daqui mostra a palavra do Senhor, aleluia, que Jesus ensinava. Jesus passou a ensinar. E no verso 22 diz assim: e todos ficavam maravilhados com o seu ensino. Glória a Deus. Aleluia. Todos ficavam maravilhados com o ensino de Jesus. Pois ele ministrava como alguém que possui autoridade, e não como os mestres da lei. Então a ministração de Jesus, o ensinamento de Jesus era diferenciado. E é isso que precisa da igreja de Jesus nesses últimos dias. Se a igreja for verdadeiramente de Jesus, tem que acontecer alguma coisa. A unção tem que tocar nas pessoas. A pessoa não pode chegar numa igreja e não sentir nada. Verdade. Ela tem que sentir o Espírito do Senhor tocando, a unção de Deus, aleluia, se movendo na igreja, se movimentando. Aleluia. Verso 23. Mas naquele exato momento, levantou-se na sinagoga um homem, possuído de um espírito imundo, que você virava. Aleluia. Aqui nós vemos que o espírito imundo não aguentou a palavra de Jesus. Glória a Deus. Ele não aguentou, ele teve que se manifestar. Verso 24. Aleluia. Glória a Deus. O que queres de nós? O que está perguntando? O espírito mau.
o espírito imundo. E aqui ele já demonstrou que não era um só. O que queres de nós? Glória a Deus. Vieste para a nossa destruição? Conheço a ti e sei quem tu és, o Santo de Deus. Glória a Deus. Então, aleluia, os espíritos maus conhecem aqueles que anunciam o Evangelho. Os espíritos maus sabem quem é, aleluia, os pastores, os evangelistas, os presbíteros, os diáconos, os cooperadores. Por isso, aleluia, aqueles que professam o nome de Jesus e aqueles que ensinam, aleluia, a palavra de Deus, tem que ter uma vida reta. Tem que se esforçar em ter uma vida correta. Porque não pense que os demônios não conhecem você. Não pense que os espíritos maus não conhecem vocês. Nós conversávamos com um irmão ontem, que fez parte do nosso grupo de missionários, nos anos 90. E nós estávamos fazendo evangelismo na rua. Nós ia de casa em casa, e quando não encontrava ninguém ali por frente, ali nós colocávamos na caixa do correio um folheto com os dias de culto da igreja daquele bairro. E não era uma igreja só que nós fazíamos para várias igrejas quadrangular. E numa rua, nós estávamos descendo, era eu e o diácono Valdemar. Eu pela direita e ele pela esquerda. Um de cada lado da rua. E eu estava indo, colocando o folheto nas caixinhas do correio. E quando eu me paro, assim que eu olho assim, vinha um cachorro, capa preta, assim, um pai de cachorrão. Ia pegar ele. Quando ele estava se aproximando assim do portão, quando ele chegou no portão, o cachorro veio correndo para pegar ele, eu só estendi a mão e disse: pare, em nome de Jesus. O cachorro parecia que tinha freio nos pés, travou e não foi mais, parou ali. Ele nunca esqueceu disso. Aleluia. Há um tempo atrás, quando o diácono Valdemar foi fazer um serviço na nossa oficina lá, ele estava relembrando disso e ele falou: lembro, missionário, daquele episódio que o cachorro ia me pegar, mas o senhor de lá do outro lado da rua, o senhor estendeu a mão, disse: pare, em nome de Jesus. E o cachorro parou. Parecia que tinha freio nas patinhas. Foi assim, arrastando, que nem quando arrasta o freio de carro, sabe? Glória a Deus. Parou. Aí ele pegou e colocou o folheto na caixinha do correio, continuou andando, Amém. evangelizando. Então, quando você tem autoridade, quando tem poder de Deus sobre a tua vida, os demônios se conhecem. Glória a Deus. Não adianta ele manifestar em animais, não adianta. Porque quando você tem a autoridade e você determina, ele para. Aí nós comentávamos, então a mãe biológica da nossa filha, da Jaque, dirigia uma igreja, uma congregação na Vila Cristina. Aleluia. Glória a Deus. E eu tinha sido chamado para pegar e para visitar uma irmã que estava doente há 3 meses encamada, não levantava da cama. Glória a Deus. Aí eu fui num domingo à tarde para visitar ela. Quando eu estava indo próximo da casa dela, 3, um com uma pistola automática e 2 com faca. E, pastor, você não vai passar aqui. Fiz só estender a mão. Eu vou passar assim, vocês estão amarrados em nome de Jesus. Amém. Glória a O Deus. cara com a pistola apontada, o outro com a faca preparado para me atacar, ficaram lá, parados, e eu passei. E fui lá na casa da mulher que estava doente, falei de Jesus para ela, fiz o apelo, ela reconciliou, orei por ela, ela foi curada, levantou da cama Amém. e foi para o culto comigo. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus.
Nós fomos na igreja sede. Ele foi na igreja sede, o pastor Antônio Albertino falou: Missionária Júlia, olha, vai para a tua congregação, porque é pertinho lá para ela. E daí eu sempre estava pregando na igreja, na congregação da pastora Júlia. Glória a Deus. Então a gente sempre fazia trabalho junto, eu e ela, né? E daí sempre estamos conversando, estamos relembrando, né, aqueles trabalhos que a gente fazia, expulsar os demônios nas casas, eu e a mãe dela. E nós olhando para a palavra do Senhor, é isso que Jesus quer da sua igreja. Uma igreja que tem autoridade. Não uma igreja como escriba, como os doutores da lei. Não, não é assim que Jesus quer. Jesus quer uma igreja que viva a sua palavra, que pratique a sua palavra. Aleluia. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. E nós olhamos aqui para a palavra do Senhor, e nós vemos aqui, mas Jesus, verso 25, né? Glória a Deus. Vamos ver primeiro o verso 24. O que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para a nossa destruição? Conheço a ti e sei quem tu és, o Santo de Deus. Verso 25. Mas Jesus o repreendeu severamente. Fica quieto e sai dele. Jesus também conhecia ele. Você acha que ia deixar ele ficar conversando, lorota ali? Por isso que eu me esforço em seguir a doutrina da palavra como ela é, não a doutrina de homens. Porque se nós vamos seguir a doutrina de homens, muitos daqueles que seguem a doutrina humana, os usos e costumes, né? Muitos deles entrevista o espírito mau, não expulsa primeiro. Na verdade, manifestou, não tem que pegar e não tem que conversar. Não tem que ter conversa com o espírito mau. Tem que mandar ele embora e pronto. Sai em nome de Jesus e pronto. Não tem conversa. Não, mas quem que te mandou? Da onde que você veio? Não, gente. Você tem que tentar a conversa com Deus. Tua conversa com o Eterno, com o Senhor. Aleluia. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. E aqui Jesus nos deixa aqui, ó, uma lição. Eu vou pegar e vou utilizar, né, o microfone consagrado para falar a palavra de Deus, para louvar a Deus, aleluia. E eu vou entregar para o demônio falar. Mas não tem perigo. O demônio não vai falar, aleluia, nos instrumentos ungidos de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Não. Não vou entrevistar espírito mau mesmo. Mas manifestou e manda sair. Vai sair mesmo. Amém. Em nome de Jesus. Glória a Deus. E aqui nós vemos a palavra, né? Jesus falando, né? Verso 26. Então o espírito mundo sacudindo aquele homem, violentamente gritando com poderosa voz, saiu dele. É isso, gente. Manifestou, manda sair. Começou a querer usar de violência, amarra. Você está amarrado, você não vai se mexer. Fica aí. Depois que ele está amarrado, que ele dá aquela acalmada, agora você pega tudo que não presta, tudo que você trouxe na vida dessa pessoa e sai em nome de Jesus. Glória a Deus. Essa pessoa não é tua. Essa vida não é tua. Essa vida pertence ao Senhor Jesus. Não, mas eu não vou sair. Vai sair sim. O teu lugar não é aí. Eu te ordeno. Pega toda a sujeira que você trouxe e você manda. Sai dessa casa. Sai dessa vida. Essa vida pertence a Deus, ao Senhor Jesus. Você está no lugar que está errado onde você está. Está no território errado. Ele é a imagem e a semelhança de Deus. Amém. Tá? Aleluia. São palavras que você pode usar, aleluia, no momento que você está expulsando o espírito mau, mandando sair. Glória a Deus. E aqui daí no verso 27, né? Todos ficaram atônitos e assustados e perguntaram uns aos outros: o que é isto? É um novo ensinamento? Vejam quanta autoridade. Na outra versão diz, é uma nova doutrina.
Que doutrina é esta? É uma nova doutrina. Que doutrina é esta? Em outras versões, né? Glória a Deus. Doutrina significa ensino. Que novo ensino é este? Né? Que novo ensinamento. Então vão guardando na mente e no coração de vocês que doutrina é ensino, é ensinamento. Glória a Deus. Amém, gente? Doutrina não é cabelo, né? Cabelo, tinta de cabelo. Doutrina não é vestido, saia, calça, sapato, sandália. Né? Doutrina, gente, não é barba, bigode. Né? Doutrina não é correntinhas, brincos. Isso não é doutrina. São aparatos. Vestes são aparatos. Você andar vestido decentemente é uma coisa. Você, aleluia, começar a criar subjetivos na igreja é outra coisa. Amém, amados? Amém. Eu colocar jugo sobre vocês é outra coisa. Não vou colocar jugo em vocês mais nunca. Porque se eu não carrego jugo, gente, por que eu vou colocar jugo para vocês carregar? Eu sei quantos pastores que proibiam a televisão na igreja. Mas na casa dele não tinha na sala. Você ia na casa dele não tinha na sala, mas tinha no quarto. Tinha dentro do guarda-roupa. Quantos assistiam? Abriu o guarda-roupa para assistir televisão. Eles colocavam um jugo na igreja que eles não conseguiam carregar. Eles pegavam e obrigavam as irmãs a não usarem aparato nenhum, a não se embelezarem, né? Mas ficavam olhando a beleza das mulheres do mundo. Esses bonitos eram feios demais. Porque eles colocavam um jugo na igreja que não conseguiam que eles mesmo carregar. Então eu não coloco jugo na igreja. Eu coloco assim a palavra de Deus. Doutrina é a palavra de Deus. Doutrina é o ensinamento das Escrituras. Amém, aleluia. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. E aí nós vemos aqui, continua aqui, novo ensinamento. E vejam quanta autoridade. Aos espíritos imundos ele dá ordens. E eles prontamente lhe obedecem. Então você tem que usar o que, gente? A autoridade. Quem dá ordem é quem tem autoridade. Vocês já ouviram falar, né? Aquele ditado assim, né? Manda quem pode e obedece quem tem juízo. Né? No mundo espiritual tem autoridade aquele que está na presença de Deus. Aquele que serve a Jesus Cristo. Glória a Deus. E se tem autoridade, quem vier do mundo espiritual contra esse que tem poder, que tem autoridade, vai ter que obedecer. Se eles vierem a manifestar-se diante de você, eles vão ter que obedecer. O que você disser para eles, eles vão ter que obedecer. Porque a autoridade está sobre a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, aleluia. Glória a Deus. Assim, rapidamente, as notícias sobre a sua pessoa se espalharam em várias direções e por toda a região da Galileia. Glória a Deus. Então a fama de Jesus começou, aleluia, a correr rapidamente, depressa, né? As notícias, aleluia, do ensinamento de Jesus, as notícias dos milagres, das curas que estavam acontecendo. O que está faltando para a igreja hoje? Glória a Deus. Contar lá fora as notícias. Olha, lá na nossa igreja, Deus está operando. Lá Deus está curando, está libertando. Olha, Jesus está te chamando, vamos lá. Isso é boa notícia. Qual que é a má notícia? É quando nós começamos a falar mal da igreja. É a má notícia. Quando nós começamos a falar mal dos bonitos, que são feios. Sempre tem alguém que não é crente ainda e está ouvindo tudo lá fora.
Os bonitos que são feios, né? Glória a Deus. E nós olhando para a palavra, nós vemos, né? Aleluia. E assim que saíram da sinagoga, verso 29, dirigiram-se para a casa de Simão e André, juntamente com Tiago e João. A sogra de Simão estava deitada, com muita febre, e logo falaram com Jesus a respeito dela. Então aproximou-se ele e tomou pela mão e a levantou, e a febre imediatamente a deixou, e ela se pôs a servir-nos. A sogra de Pedro foi curada por Jesus. Glória a Deus. Depois ela começou a servir a Jesus e os discípulos que estavam ali. Até Tiago e João, na verdade, eles não moravam naquela casa ali. Aquela casa ali era de Pedro, de Simão. E Tiago e João eram filhos de Zebedeu. Zebedeu era tio de Jesus. Tio terreno. Amém, gente? Amém. Glória a Deus. É interessante, né? Aí começa a explicar por que Tiago e João eram tão chegados de Jesus, né? Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus, mas nós conhecemos a história, por isso que a gente está falando. Nunca ninguém, talvez vocês nunca ouviram isso, né? Nunca ouviram ninguém falar sobre isso, né? Sobre a vida de Tiago e João. Quem era Tiago e João, né? Glória a Deus. Verso de número 32. Ao final da tarde, logo após o pôr do sol, o povo levou até Jesus todos os que estavam passando mal e os dominados por demônios. Na outra versão diz todos os que estavam doentes. Amém? Enfermos e endemoniados, né? Todos que estavam doentes ou estavam enfermos e endemoniados. Então esses trouxeram até Jesus. E assim a cidade inteira aglomerou-se à porta da casa. Ou seja, veio gente da cidade toda até a porta da casa de Pedro. Glória a Deus. E a Bíblia relata, né? Verso 34. Jesus curou a muitos de várias enfermidades, bem como expulsou diversos demônios. Entretanto, não permitia que os demônios falassem, pois ele sabia quem era ele. Os demônios conheciam Jesus. Só que Jesus não permitia que eles falassem. Não deixava eles falarem. Isso significa que aqui também, com certeza, em outras pessoas, os demônios quiseram falar com Jesus. Mas Jesus não deu trela para eles. Simplesmente mandava sair. Amém, amados? Glória a Deus. Então eu quero que você entenda isso. E se tem algum espírito mau, aleluia, alguma pessoa que está assistindo a live nesta noite, eu repreendo em nome de Jesus Cristo que saia da vida dessas pessoas. E eu não aceito que fique falando, que fique trazendo lorotas, que traga argumentos. Pega a sua bagagem, bate em retirada e sai em nome de Jesus. Amém. Espíritos de doença, espíritos familiares, espíritos que fecham as portas, todos vocês eu ordeno que saiam da vida das pessoas, em nome de Jesus Cristo. Porque o meu Jesus, o Jesus, aleluia, que está neste momento tocando na vida das pessoas, aonde elas estão espalhadas por toda a face da terra, aleluia, Ele é o mesmo ontem, hoje, e será o mesmo eternamente. Ele está tocando sobre a sua vida, e a todo espírito mau tem que bater em retirada, porque aquele que tem poder e autoridade se faz presente neste momento, através da minha ministração. Que seja tocado sobre a sua vida, que seja manifesto sobre a sua vida a presença de Jesus Cristo, a unção de Deus. Toque sobre a sua vida, toque sobre a sua alma, liberte a sua vida, aonde quer que você esteja, em qualquer lugar da face da terra. Se manifeste o poder de Jesus Cristo sobre a sua vida,
Aleluia. Eu declaro isso. Eu creio assim. Eu creio dessa forma. Porque esse evangelho é um evangelho de poder, o evangelho de autoridade. O evangelho de Jesus é um evangelho de autoridade e poder. Amém. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Nos colocamos em pé e oremos. Pai Celeste, em nome de Jesus Cristo, eu te llamaçu e andalamahai, te contoromanasse rei. Vai tocando sobre as almas, vai tocando sobre as pessoas, vai libertando em nome de Jesus Cristo. E aqueles, meu Deus, que entregar as suas vidas para o Senhor, que eles sejam, Senhor, escritos no livro da vida, e que eles comecem a mudar de vida, que eles sigam uma congregação, que eles sigam uma igreja evangélica, onde quer que tenha uma igreja, aleluia, e que tenha uma alma vivente, precisando de Jesus, que ela seja tocada e que vá até aquela igreja, em nome do Senhor Jesus, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Glória a Deus.